Depois que o leite derrama, chorar não adianta. Olha o que diz em 1 Coríntios 4 e o versículo 2. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Nós estamos aqui mais uma vez para uma palavra que vai abrir os teus olhos para verdades que Deus deseja que sejam muito claras na sua vida. Nós estamos aqui numa mudança de mentalidade, de comportamento e uma visão de prosperidade à luz da Bíblia para a minha e também para a sua vida. E olha que tema tremendo eu trago aqui nesse momento. Depois que o leite derrama, chorar não adianta. A Bíblia afirma que o que se requer dos encarregados é que sejam fiéis. Esse princípio aqui, ele revela que prosperidade bíblica está diretamente ligada a algo chamado responsabilidade. Fica de olho no leite, meu irmão. Fica de olho no leite, não deixa ele derramar. Ou seja, esse princípio ele traz para mim e para a sua vida que prosperidade bíblica, ela está ligada a essa responsabilidade que eu e que você também precisa ter. Eu quero te dizer que tudo aquilo que nós possuímos, seja recursos, seja tempo, seja também habilidades que você tenha, eu quero te dizer que nos foi confiado. Alguém confiou a mim, alguém confiou a você tudo aquilo que eu e que você também possui. Administrar bem não é apenas uma questão de competência, ouça, não é apenas uma questão de competência, mas é uma questão de fidelidade aos valores que guiam as nossas escolhas. Eu preciso repetir isso. Administrar bem não é apenas uma questão de competência, mas de fidelidade a valores que guiam as nossas decisões. Como está sendo a sua administração? Quando nós falamos em administração, nós falamos de uma prática de planejar, uma prática de organizar, uma prática de dirigir e controlar os recursos, sejam eles humanos, sejam eles financeiros, sejam eles materiais. Essa administração é essa prática de planejar e organizar tudo e qualquer coisa em nossa vida. É comum observar que aqueles que organizam pequenas quantias, que controlam de certa forma os seus gastos e respeitam limites, conseguem ao longo do tempo crescer e crescer. Eu lembro que quando eu era jovem, eu sou jovem ainda na verdade, né? Não vou falar que eu sou velho, não. Mas quando eu era mais jovem, logo quando eu me casei, eu tinha um trabalho e eu ganhava muito mais que minha mãe, muito mais que a minha avó. E quantas vezes eu me lembro de bater na porta da minha mãe, bater na porta da minha avó, e minha mãe e minha avó sempre me socorria com dinheiro emprestado. Ei, irmão, será que alguma vez você já pediu para sua mãe, para sua avó, pai, me socorre porque eu estou precisando de dinheiro? E aí a mãe e o pai sempre têm o dinheiro guardado, sempre nos socorre com aquilo que tem. E às vezes a gente depende deles para poder suprir uma necessidade desesperada de uma falta que às vezes a gente tem. Então, quando a gente observa pessoas que sabem organizar as pequenas quantias, que controlam os seus gastos, que respeitam limites, eles tendem a crescer com o tempo. E é isso que nós precisamos observar e também absorver para cada uma de nossas vidas, meu irmão.
Já por um outro lado, aquele que negligencia o pouco que às vezes tem, tende a repetir os mesmos erros quando recebe mais. Ou seja, se eu não souber administrar, nós falamos nos podcasts passados sobre essa necessidade que nós temos de administrar o pouco que nós temos, porque às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem e acha pouco. Ah não, mas eu quero mais, eu quero ter mais. Eu quero absorver mais, eu quero alcançar mais, eu quero chegar no mais. E às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem é pouco, eu quero mais, sempre mais. Mas eu quero te dizer, se a gente não souber controlar e respeitar limites com aquilo que a gente tem, seja pouco ou talvez seja muito, jamais nós iremos conseguir controlar as coisas do grande que chegaremos a possuir. O problema, eu quero te dizer, que ele não está na quantidade, mas da forma que nós administramos essa quantidade que nós temos. E eu coloco aqui que não é o que eu tenho, aqui a questão não é o que eu tenho ou quanto eu tenho, mas como eu faço uso daquilo que eu tenho, como eu administro aquilo que eu tenho e aquilo que eu possuo. A psicologia financeira mostra que pessoas que tratam os seus recursos com respeito e intenção, elas entendem limites e planejam e prestam atenção em detalhes. Às vezes a gente é tomado por tantos sentimentos, é tomado por tantos anseios, é tomado por tantos desejos, e não percebemos que é necessário a gente olhar a tudo aquilo que nós temos e aprender a administrar. E peraí, deixa eu avaliar, deixa eu ver se aquilo que eu possuo, se aquilo que eu tenho, se o que eu tenho de certa forma me permite ir para esse algo mais. Eita, ouça. Será que eu preciso ir para esse algo mais? Será que eu tenho condições e capacidade financeira, emocional, psicológica para atingir e para alcançar esse algo mais? Pergunte a si mesmo neste momento. A negligência, ela, por outro lado, ela costuma gerar desperdícios e, na maioria das vezes, algo chamado frustração. A fidelidade na minha vida e na sua vida, ela se manifesta na constância, no cuidado e na coerência entre intenção e também ação. Eita, eu vou repetir. A fidelidade, ela se manifesta na minha e na sua vida em algo chamado constância, em algo chamado cuidado, em algo chamado coerência entre intenção e entre ação, meu irmão. Você sabe que eu lembro aqui de uma passagem bíblica, eu lembro aqui de uma postura de um casal chamado Adão e Eva. Adão e Eva estavam num paraíso. Adão e Eva tinham tudo aquilo que Deus tinha criado e construído. Quando a gente fala de paraíso, nós somos de um lugar de maravilhas, um lugar de delícias, um lugar de tranquilidade. E Adão e Eva estavam ali. Mas de repente chega na vida de Adão e Eva uma situação. Uma cobra aparece, uma cobra entra em cena. Eita! No momento em que essa cobra entra em cena, essa cobra começa a falar para Eva, começa a ter uma conversa com Eva e diz: olha, o negócio, você está vendo aquela ave ali que Deus falou para você não comer? Aquela ave vai te dar algo a mais, ela vai dar um upgrade na sua vida. Você vai receber um upgrade. Já viu essa palavra? Você vai receber um upgrade, você vai ficar mais, você vai receber um negócio a mais, você vai receber um troço a mais para a tua vida. Naquele momento, deixa eu te dizer, Eva olhou para aquilo e falou: mas espera aí, mas Deus falou que nós não podemos chegar naquilo ali, porque não adianta. Não, mas deixa eu te falar um negócio. Aquilo ali vai abrir os seus olhos para algo a mais. Você vai receber algo a mais. Naquele momento,
um desejo toma conta do seu coração. Uma escolha que iria naquele momento libertar a sua vida para algo tão tremendo e tão maravilhoso que aquela serpente começa a conduzir Eva a fazer, a cometer. Ela não soube em momento algum avaliar aquilo que estava sendo proposto a ela e entender que esse algo a mais naquele momento não levaria ela a viver aquilo que Deus tinha para ela, meu irmão. Eita, ouça o que eu vou lhe dizer neste momento. Será que esse algo a mais, esse upgrade, eu não sei falar inglês direito, não sou um poliglota, mas será que esse upgrade na sua vida que você está querendo ter, não é essa decisão tomada por precipitações, por desejos e por anseios que o próprio Deus está dizendo na sua palavra: meu, não faça isso. Não vá por esse caminho. Não entre, não abra os olhos para coisa que você não deve abrir. Porque a primeira coisa que a cobra disse, aquilo vai abrir os teus olhos, você vai ter algo novo na sua vida, você vai ter algo maravilhoso, bacaninha. E lá vai a gente tomar decisões que não condiz com aquilo que Deus tem, que não condiz com aquilo que Deus quer para cada um de nós. E a palavra diz que aquilo que Deus deseja de cada um de nós é que nós sejamos fiéis. Fidelidade, meu irmão. A verdadeira riqueza, ela cresce na minha vida e na sua vida quando a responsabilidade, ela passa a ser na minha vida e na sua vida algo contínuo. Algo que se mantém, algo que não tem pausa, responsabilidade. Ouça o que eu vou lhe dizer. O que tem batido na sua porta? Quais as opções, quais os upgrades que tem batido na sua porta? E que você não tem ouvido a voz daquele que você deve ouvir. Nós estamos aqui ministrando palavras ao seu coração. Nós estamos aqui trazendo para a tua vida uma ministração de pontos importantes que a Bíblia nos orienta, que a Bíblia nos traz. Eu sempre coloco aqui, essa palavra, meu irmão, ela precisa nortear a sua vida. Essa palavra precisa nortear a sua mente, o seu coração, te dando norte, te mostrando o caminho que você tem e o caminho que você não tem que seguir. Quem administra bem o que recebeu demonstra maturidade e constrói bases sólidas para ampliar a sua prosperidade sem perder o equilíbrio. Olha que tremendo isso. Quem administra bem o que recebeu demonstra maturidade e constrói bases sólidas para ampliar a sua prosperidade sem perder o seu equilíbrio. Eu quero te dizer que o crescimento sustentável, aquele crescimento que se sustenta, aquele crescimento que se mantém, aquele crescimento que continua na sua vida, ele sempre começa com algo chamado boa administração. É importante você entender isto. É importante você compreender isto. Quando Adão e Eva, eles se posicionam, eles estão diante de um grande jardim, de um grande paraíso. Deus fala, fica aqui, olha, a partir de agora vocês administram isto. A partir do momento que vocês estão aqui agora é o momento de vocês administrar isso que vocês têm. Já era um paraíso, meu irmão. Já era maravilhoso, meu irmão. Mas aí a gente fica olhando para o algo a mais. E aí eu quero te perguntar nesse momento, será que esse algo a mais não vai te fazer um homem, uma mulher infiel para com aquilo que Deus quer e tem para a sua vida? Eita! Ai, que dor, hein? Eita, Deus!
Pergunte a si mesmo neste momento: será que esse algo a mais, será que esse upgrade que eu quero dar na minha vida não vai me fazer um homem infiel para aquilo que Deus tem e Deus quer para mim? Será que esse upgrade que eu quero dar na minha vida não vai me fazer uma mulher infiel para com aquilo que Deus quer e também Deus tem para mim? Quando a gente fala de uma prosperidade, de uma riqueza, à luz da palavra, nós falamos de uma prosperidade que vai nos nortear justamente a tomar decisões certas. Quando nós falamos que esta ideia, essa visão de prosperidade que precisa ser embasada por algo chamado fidelidade. E que não adianta nós ficarmos aqui chorando, e não adianta nós ficarmos aqui parados, avaliando o que nós temos ou aquilo que nós não temos. Porque às vezes as pessoas vão bater na nossa porta. Porque às vezes as oportunidades vão bater na nossa porta e vai dizer: cara, você não tem isso daqui, poxa vida, mas se você tiver, você vai ser mais feliz. Olha, se você não tem isso aqui ainda, rapaz, mas se você tiver, você vai ser mais completo, você vai ser mais realizado. Olha só. Assim foi com Adão e Eva. Já estavam num paraíso. Já tinham tudo aquilo que precisavam, já tinha tudo aquilo muito além daquilo que precisavam, tinha o contato com Deus, tinha a presença de Deus, tinha tudo do bom e do melhor, mas ainda assim começaram a ouvir uma proposta. Ai, irmão, cuidado com as propostas na sua vida. Ô empresário, ô empresária, o trabalhador, a Bíblia diz aqui, nós estamos lá em 1 Coríntios 4:2, o que se requer de cada um de nós é que nós sejamos fiéis, seja fiéis. É isso que nós precisamos entender. Porque as propostas vão bater. Porque as propostas vão chegar, mas se nós não tivermos esse entendimento de que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos precisa ser bem administrado, o que Deus colocou nas minhas mãos, o que Deus pede de cada um de nós é que nós sejamos fiéis, é que nós administremos bem aquilo que nós já possuímos. Sem ter visão de algo novo, sem ter visão desse upgrade que vai me levar para uma nova fase, para um novo tempo, para um novo momento, que talvez essa nova fase, esse novo tempo, esse novo momento não é o que Deus quer para a sua vida. O crescimento sustentável, ele sempre começa com uma boa administração. Eu gostaria que você, nesse momento, refletisse e perguntasse a si mesmo: você tem sido fiel na administração dos recursos que você possui? Eu tenho me perguntado isso sempre. Eu tenho me preocupado porque tem coisas que a gente compra, que a gente busca, que a gente paga, que a gente gasta. E às vezes a gente fala: meu Deus, será que eu precisava disso? Será que eu tinha necessidade disso? Será que eu não estou querendo dar um upgrade na minha vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer e Deus tem para a minha vida? Cuidar bem do que foi confiado é um passo essencial para crescer com sabedoria, meu irmão. Ouça o que eu estou te dizendo neste momento. Cuidar bem do que nos foi confiado é um passo essencial para crescer com sabedoria. Eu quero te dizer que o que você faz com o que tem, o que você faz com aquilo que você tem, definirá o que virá depois. Quando nós olhamos para a vida de Adão e Eva, eles sofreram sérios prejuízos. Eles, de certa forma, tiveram que trabalhar a partir daquele momento.
A partir daquele momento, eles precisaram se esforçar para poder conquistar as coisas, diferente daquele momento em que eles estavam diante de Deus, diante da presença de Deus. Naquele momento Deus deu e Deus entregou tudo para ele, mas a partir daquele momento que eles comeram o fruto, a partir daqueles momentos que eles quiseram viver o upgrade, tá bom, agora você vai ter que se rebentar. Agora, meu filho, se vira para poder pagar a conta que você fez. Agora, meu filho, se vira para poder pagar aquilo que você se comprometeu em pagar. Agora se vira. Até então você estava debaixo da minha presença, debaixo da minha bênção. Até então você estava debaixo do meu cuidado e agora não. Agora é você e você. Eita! Será que às vezes nós não nos encontramos em situações que parecem que nós estamos abandonados? Você já se sentiu assim alguma vez, em algum momento na sua vida? Numa situação que parece que Deus não está contigo, que parece que Deus não te ouve, que parece que Deus não te vê. E será que esse não ver, será que esse não ouvir é porque você tomou posições e decisões na sua vida que não está em momento algum te fazendo um homem e uma mulher fiel para com Ele? Eita Deus! O que você faz com o que você tem define o que virá depois. E eu fecho com uma frase que diz assim: olha, você não cresce porque ganha mais, mas porque administra melhor. Eu preciso repetir. Você não cresce porque ganha mais, mas porque administra melhor. O que eu quero te dizer é que quanto mais a gente ganhar, se nós não soubermos administrar bem, se nós não formos fiéis com aquilo que nós possuímos, não vai adiantar nada, o crescimento não virá. Mas quando a gente administra bem, quando nós administramos melhor aquilo que possuímos, pode ter certeza que o mais, sem sombra de dúvida, virá na minha e também na sua vida. Pai, aqui mais uma vez nós nos colocamos diante da sua presença. E como queremos, ó Deus, ser gratos a Ti, porque o Senhor é aquele que abre os nossos olhos, o Senhor é aquele que alerta as nossas vidas para passos que, na maioria das vezes, precisamos não dar. Limites que muitas das vezes nós não queremos ter, não entendemos o quanto é importante, mas que são limites que nos faz entender que a partir do momento que eu sei administrar aquilo que já está nas minhas mãos, a partir do momento que eu sei administrar aquilo que eu já possuo, algo a mais passa a acontecer na minha vida. Ouça neste momento a oração deste homem, Pai. Ouça neste momento a oração desta mulher, ó Deus. Para que a cada momento, a cada dia, a sua vida seja norteada por princípios, por limites sim, por barreiras sim que serão colocadas, mas esses limites, essas barreiras, nada mais é do que uma proteção para as nossas próprias vidas. Seja conosco, é o que nós te pedimos neste momento, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Terminamos aqui mais uma mensagem tremenda de Deus e que você não pode, ouça, deixar de ouvir somente uma vez, mas você precisa compartilhar, você precisa ouvir mais, porque isso vai com toda certeza mudar o seu destino. Que Deus te abençoe. Comente essa mensagem, curta ela, porque isso com toda certeza fará diferença nesse material que ele vai conseguir alcançar mais e mais vidas. E nós nos vemos no próximo podcast. Até lá.